Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos então a esse momento, um momento que a gente inicia então, né, uma atividade relacionada ao Congresso Catarinense de Ciência da Computação, né, o 4C, com a atividade, né, a palestra de hoje, né, ligada à mobilidade elétrica, né, principalmente ligada à questão urbana, né. Ou seja, um tema bastante atual, né, ligado às áreas da ciência da computação e também engenharia mecatrônica, né, um tema de extrema importância, né, para a sociedade, né, e que fascina, né, que instiga, né, pesquisadores de várias áreas, né. Então, nesse sentido, eu vou fazer uma espécie de uma abertura, né, e passar algumas informações, né, relacionadas ao tema, né. Então, o tema central deste ano do 4C, né, Congresso, é mobilidade elétrica, certo? O congresso vai ser realizado em Rio do Sul, né, Santa Catarina, né, sediado pelo IFC, nosso campus, né, abrangendo as unidades, unidade urbana, unidade tecnológica, né, e eventualmente também alunos da sede. O objetivo é agregar aos acadêmicos e professores e pesquisadores que atuem em pesquisas nas várias instituições de ensino, com o intuito de promover o amplo debate sobre as possibilidades de várias aplicações das tecnologias da informação e comunicação e mobilidade elétrica. Então, esse tema, né, que através do engenheiro Cícero, que hoje se faz presente, né, vai iniciar então uma discussão, né, sobre essa possibilidade, essa nova, vamos dizer assim, esse novo braço da engenharia, né, do urbanismo, dá para dizer assim, que é o uso da eletricidade, né, em substituição, né, ao modelo existente hoje de mobilidade, né, que se baseia na energia dos combustíveis fósseis, né. Então, é um tema que a gente vê surgindo, né, durante as décadas de 70 no Brasil já, com a Itaipu, né, a nossa a usina, né, que gera energia tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Naquela época já se falava em motores elétricos, veículos movidos a motores elétricos, né. Aí a gente teve vários momentos, vamos dizer assim, os anos 90, né, a gente vê nos Estados Unidos essa onda dos carros elétricos, a Toyota lançando lá em 97, 98, 2000, os carros híbridos hoje ainda em produção, né, que no caso é o Toyota Prius, né, e a gente vê que as tentativas, né, elas foram algumas bem sucedidas, né, como o caso desse veículo que eu citei, e algumas outras, né, acabaram morrendo, né, e a gente vê essa onda novamente chegando até a gente, né, e nós que somos da área de tecnologias, das tecnologias, temos que ficar atento a isso, né, porque é um momento, vamos dizer assim, de mudanças, é um divisor de águas, eu vejo que agora novamente, né, bate a nossa porta, e a gente tem que estar preparado para isso, conhecer essa tecnologia e saber discutir pontos positivos, pontos negativos, se realmente é isso tudo que se fala, que tipo de retorno se tem a sociedade, né, esse tipo de tecnologia, né. Então, para isso, a gente trouxe hoje um convidado especial aí, o engenheiro Cícero Fernandes, que vai nos contar um pouquinho sobre o conhecimento dele, a bagagem dele nesse sentido, para a gente questionar e se questionar, né, e questioná-lo também, né, quanto à aplicação, né, as vantagens e desvantagens desse modelo, né. Então, já faço o convite, né, para o Cícero se aproximar e já iniciar sua palestra que se chama Mobilidade Elétrica Urbana e as Energias Sustentáveis. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu ia pedir a gentileza a todos vocês que viessem mais para perto, tá? Para a gente poder interagir de uma forma mais harmoniosa. Muito obrigado. Eu não sei porquê, mas os alunos, quando vão em algum evento, eles sempre gostam das cadeiras mais do fundo, né? Não sei se elas são melhores, mais agradáveis, né? Mas... Gente, muito obrigado. Atendendo a um convite, já nesse ensejo, agradecendo a oportunidade, né, de poder estar aqui participando com vocês desse evento. Trabalhei na área pedagógica como professor da Unidade aí uns 19 a 20 anos, na área de ciências exatas. A minha formação é engenheiro eletricista, com especialização em matemática e segurança do trabalho, onde a doutora Larissa também participava da mesma turma, colava muito de mim.
E depois disso a gente passou da Unidade para a Uniaselv, onde a gente trabalhou na implantação do curso de Engenharia de Produção. Aí trabalhamos também na tentativa de trazer outros cursos de engenharia para cá, porque como eu me formei engenheiro e na época para fazer engenharia tu tinha que morar fora, tu tinha que sofrer vários percalços para conseguir se tornar engenheiro, era bem difícil. Então a ideia da gente sempre foi trabalhar um pouco, contribuir um pouco para que a nossa região desse a oportunidade para vocês de fazer um curso de engenharia aqui em casa, que é menos doloroso. E aí, atendendo ao convite do professor Fábio, para falar de mobilidade elétrica urbana e as energias sustentáveis. Na verdade, eu não sou a pessoa mais capacitada para falar de mobilidade. A minha atuação é na área de engenharia elétrica, mais precisamente na área de sistemas fotovoltaicos. A gente iniciou os trabalhos nessa área com um projeto chamado Megawatt Solar, que foi um projeto desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Eletrosul, que está lá rodando lá no pátio da Eletrosul, junto com uma empresa alemã, que financiado pelo banco alemão, acho que é o Banco CAP, montou a primeira usina fotovoltaica com fins de comercialização de energia aqui do estado de Santa Catarina. E aí, a partir dali, a gente entendeu que trabalhar com energias sustentáveis e um modelo alternativo ao que existia era um caminho interessante, tanto no aspecto social quanto no aspecto comercial. Haja vista que estava sendo aberto um novo leque de oportunidades. E uma usina, naquela época que a gente fez, de 1 mega, o transformador de vocês aqui, para vocês terem uma ideia, se não me engano, parece que é 500, é 0,5 mega. Então, uma usina de 1 mega, na época, custou 14,7 milhões de investimento para gerar esse 1 mega. E uma quantidade de placas muito grande, exigindo uma estrutura muito grande. E hoje, nós já somos protagonistas de uma usina de 1,45 mega, na qual eu fui o engenheiro responsável, aqui em Chapecó, que hoje atende toda a estrutura comercial, toda não, que está faltando já energia, da Unifique. Hoje a Unifique fez uma usina lá em Chapecó, injeta essa energia na rede da concessionária e as pessoas, os seus escritórios, as suas empresas espalhadas no estado de Santa Catarina, se creditam dessa energia. Então, ela empurra energia lá em Chapecó e pega em várias partes do estado. Então, esse é um modelo que existe hoje para o sistema fotovoltaico. É um dos modelos que existe. E isso tende a crescer muito. Hoje nós estamos orçando aí 4 a 5 usinas dessas só em Santa Catarina. Nós somos proprietários de algumas usinas dessas lá em Minas Gerais, na região de Sobradinho, já tem 3 ou 4 rodando. Por que na região de Sobradinho, de Minas Gerais? Por causa da insolação, é o tempo que o sol fica, digamos, à disposição. Então a captação de energia é muito grande e, naturalmente, a geração é bem maior. Então a gente está se propondo a falar um pouco sobre esse contexto de geração de energia fotovoltaica, porém, a gente quer focar dentro do conceito de mobilidade. Como que esses sistemas podem se adaptar, podem ser utilizados para contribuir nesse modelo de mobilidade urbana, que tem que ser repensado. Passa por vários percalços, passa por vários entendimentos políticos, econômicos, porque a estrutura das cidades tem que ser repensadas, né? O Brasil, notadamente, tem a sua energia elétrica, basicamente a partir de usinas hidrelétricas. A ideia de utilização do sistema
de carros elétricos, de trens elétricos, metrôs elétricos, passa por um modelo de adaptação, porque não tem energia disponível para isso tudo. Então, aí entra os sistemas alternativos. E dentro desses sistemas alternativos, o sistema fotovoltaico é um deles. Tá bom, gente? Quais são os cursos que nós temos aqui? Aqui, que vocês são alunos de que curso? Mecatrônica, todo mundo? Porra, legal, parabéns. Parabéns a todos vocês pelo empenho, pela dedicação. Eu entendo que mecatrônica também é um pilar essencial aí para o desenvolvimento da sociedade, da área industrial como um todo. Hoje a gente já tem... tranquilo. Joia. Eu ando muito em empresas, eu visito muito, por causa da minha atuação comercial, eu estou dentro de várias empresas aí da região, fora da região, e a gente percebe hoje um crescimento muito grande da área mecatrônica. Até por conta dos vários problemas que a gente enfrenta, as empresas enfrentam com contratação, com a manutenção de funcionários e tal, a tendência é automatizar o processo. Aqui, nós visitamos outro dia aqui perto da gente a Proaço, tem vários sistemas automatizados, a H-Bremer hoje já tem robô de solda, né? Tem, enfim, os processos associados à robotização, à mecatrônica, estão cada vez maiores dentro, principalmente na área industrial. Isso sem contar hoje o que a gente vê na internet aí, né? O nascimento da inteligência artificial, que é também um cenário que não tem mais volta. Nós vamos ter o nosso robozinho em casa, a nossa mecatrônica atuando dentro dos nossos apartamentos. E vocês são essenciais para que isso aconteça. Então, parabéns. Quando a gente fala de mobilidade urbana, né? O que é mobilidade urbana? O que traz a vocês esse conceito? Né? É o conjunto de deslocamento de pessoas e bens. Veja bem, não é só de pessoas. Nas cidades envolvendo aspectos como transporte, trânsito, acessibilidade e o planejamento urbano, principalmente. Porque vamos falar de mobilidade urbana na nossa cidade. Nossa cidade não está estruturada para isso, ela tem que ser repensada para absorver esses novos conceitos relacionados à mobilidade. É um desafio complexo, multidimensional, por quê? Porque envolve a atuação de várias áreas profissionais. Não é uma coisa que eu vou contratar um engenheiro, um profissional, que ele vai resolver. Então, é um processo multidisciplinar, requer políticas públicas integradas e participativas, com objetivos comuns, e, principalmente, envolvendo os conceitos de sustentabilidade. Isso vai ser determinante no futuro muito próximo, porque o futuro, no nosso tempo, era ontem. Aliás, desculpa, era amanhã. Hoje de vocês foi ontem. A velocidade é muito maior. Então, a gente requer essas disciplinaridade para atuar dentro desse cenário. O crescimento urbano, populacional e tecnológico tem trazido desafios relacionados à mobilidade nas cidades. Que desafios? Congestionamentos, poluição, tudo isso que a gente vem acompanhando nos jornais. Por quê? Porque a nossa mobilidade hoje é baseada na queima de combustíveis fósseis. É óleo diesel, é gasolina. Todo mundo reclama do preço da gasolina, mas você não consegue ir daqui na praia, final de semana, em menos de 4 horas. Condições da estrada e quantidade de veículos. Todos eles queimando combustível fóssil. Nesse contexto, a busca de soluções sustentáveis se tornou urgente. Nós temos que pensar. A gente, quando conversa por aí, eles dizem assim,
Ah, isso é coisa do prefeito, isso é coisa do vereador, isso é coisa do governador. Não é, gente. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui nesse momento com vocês. Quem é que tem que pensar nisso? É nós. Nós já estamos quase saindo de cena, vocês estão entrando. Então, discutir isso de forma racional, de forma participativa, de forma multidisciplinar, é extremamente importante. E dentro desse cenário eu destaco, né, essa iniciativa para trazer todos aqui e a gente conversar sobre isso. A nossa ideia aqui, né, é explorar alguns aspectos afins à integração, por exemplo, entre bicicletas e os sistemas fotovoltaicos. Esse contexto de mobilidade é muito abrangente. Então, a gente, a pedido do professor Fábio, né, levou justamente para a parte das bicicletas, que é uma opção que existe, uma das alternativas. O que são sistemas fotovoltaicos? Alguém aqui tem ideia de como é que um sistema fotovoltaico funciona? Alguém já viu isso trabalhar? Fala. Veja bem, o que é energia fotovoltaica? Vocês trabalham com mecatrônica. Mecatrônica trabalha com sistemas integrados, circuitos integrados, né? Vários componentes eletrônicos. E hoje, a grande maioria desses componentes eletrônicos são feitos de silício. Silício é a chave do negócio. E por que o silício é a chave do negócio? Porque o silício ele é um elemento que existe na tabela periódica, tá aí a engenheira química que pode me ajudar nisso aí. Se eu falar besteira, tu corrige. E ele é um semicondutor. Existem elementos condutores de eletricidade, existem elementos que são isolantes e existem elementos que são semicondutores. O silício é um desses elementos, abundantes na natureza. Então, o que acontece com o silício? O silício, quando você excita ele passa a criar uma diferença de potencial na estrutura cristalina dele. A estrutura cristalina é a estrutura atômica dos elétrons livres, os átomos lá dentro, que desprende os elétrons das camadas mais externas dele e eles passam a se deslocar dentro da estrutura, a andar. Elétrons andando é corrente elétrica. A eletricidade que a gente está aí olhando nada mais é do que elétrons que estão se deslocando na estrutura cristalina dos elementos condutores. Então, isso acontece no silício. E quando eu falo em excitar o silício, o que significa exatamente isso? É dar para ele um gap, ou seja, é dar um susto nele, é fazer ele acordar. Como é que a gente faz isso? Calor, fricção, aquecimento. Qualquer forma de energia que você introduz nele, ele passa a conduzir energia. Vocês querem entender um pouquinho disso? Você já pega uma colher, segura bem na ponta e coloca no fogo. O que acontece depois de alguns segundos? Você começa a sentir o calor lá naquela ponta onde você está segurando. Por que isso acontece? Como que isso acontece? Exatamente. A chama no lado desprende elétrons que passam a se deslocar na estrutura cristalina e você aqui na frente, com a mão, tem a sensibilidade de perceber isso, porque
como a tua mão é mais fria do que o metal, esses elétrons estão voltando para a camada estrutural deles e liberando energia em forma de calor, que é o que você está sentindo. E o silício acontece isso. E como é que a gente excita o silício no sistema fotovoltaico? Põe no sol. Então a radiação solar excita a estrutura cristalina da placa, que é de silício, e cria o que se chama de diferença de potencial. Por que diferença de potencial? Porque tem um lado que tem muito mais elétron livre do que o outro que não tem. E a camada de silício é dessa grossurinha assim. Mas isso, em termos atômicos, é uma distância faraônica. Então, ele cria uma diferença de potencial entre a parte de cima e a parte de baixo. A corrente se desloca e sai lá na frente em forma de uma bateria. Cria o gap. Na hora que você liga isso no inversor, porque ele gera em corrente contínua, o inversor, o nome já diz, ele inverte, ele transforma de corrente contínua em corrente alternada, que é a corrente que a gente efetivamente usa dentro da nossa fábrica, da nossa casa, aqui na escola. É o sistema de corrente alternada. Então aqui tem só uma figurinha, né, que traduz, por exemplo, painéis instalados em solo, que é uma opção que existe. Grandes usinas são feitas no solo, que precisam de grandes áreas. Normalmente a gente pode utilizar a estrutura de edificações, prédios. Hoje você não precisa mais botar o sistema de geração no local onde você vai consumir. Você pode botar lá em Minas. Só que essa energia que eu gero hoje, lá em Minas, eu tenho que gastar em Minas. Eu não posso gastar ela em Santa Catarina. O sistema de geração aqui da usina, aqui, como é que é o nome nosso aqui? Salto Pilão aqui, por exemplo. Ele empurra um caminhão de energia na rede ali. Isso anda por tudo. A energia elétrica não dá para guardar. Na hora que a gente acende uma luz aqui, na hora que o professor ligou aqui o data show, resguardadas as devidas proporções, em algum lugar do Brasil, uma hidrelétrica ou uma usina abriu a comporta para passar mais água para a energia vir para cá. Em algum lugar aconteceu isso. Que o sistema é totalmente interligado. Para vocês ainda, acho que vocês não chegaram a ter essa percepção. Há anos atrás nós tivemos o apagão. A famosa falta de energia elétrica aí, por causa do sistema hídrico. A Santa Catarina não passou por isso. Por quê? Porque nós não tínhamos o linhão chamado, que sai de Santa Catarina e interliga com São Paulo e Minas. Então a energia elétrica aqui do sul ficava aqui no sul. Então nós não passamos por esse problema, que as outras cidades passaram, os outros estados. E nós tínhamos energia elétrica sobrando. Hoje já está tudo interligado. O Sistema Nacional hoje chama-se Sistema Interligado com Recurso. O que significa? Se faltar energia elétrica em Santa Catarina, vem por algum outro lugar. Ele tem caminhos alternativos para abastecer. Isso acontece no Brasil inteiro hoje. Existem... Só volta. O anterior. Esse aí é. O anterior é esse aí. Esse, o de cima, esse. No sistema de geração de energia fotovoltaica, gente, existem dois modelos que hoje estão disponíveis no país. Um é chamado on-grid. O que é on-grid? Vocês podem observar ali, ó. A partir do medidor bidirecional lá, ele está ligado na rede da concessionária. Ou seja,
o local de armazenamento da energia elétrica que você gera é na rede. Na verdade, isso não armazena, ele é gasto imediatamente, é aquilo que eu falei antes. Alguém gasta essa energia. Ali nós temos as placas. Vou subir aqui. O que nós temos aqui, ó? As placas, que são os elementos de captação. A energia elétrica é gerada. Passa pelo inversor, que transforma ela em energia alternada aqui, ó. Energia produzida em corrente contínua. Depois do inversor, em verde, ó, é a corrente produzida em corrente alternada. Em vermelho é o que você consome dentro da tua residência, da tua empresa, do teu imóvel, né? E o excedente ele manda para a concessionária. Esse é um grid, é ligado à rede. Esse é o modelo hoje que está mais em destaque. Ele é mais barato para fazer. E o que acontece? Quando o sistema fotovoltaico não tem capacidade para atender toda a tua estrutura, a concessionária, por isso que o medidor ali se chama bidirecional, a concessionária manda energia para você. Você nem sabe se o teu sistema está atuando ou não e o quanto que ele está gerando. Você vai ficar sabendo disso apenas no final do mês, né? Ou quando vier a fatura de energia. Ou através desse cara aqui, né? Você abre aqui, acessa o sistema e vê quanto é que ele está gerando nesse momento. Então, esse é um grid. E nós temos também o off-grid, que é o quê? Vocês podem observar ali que ali a gente não tem a concessionária. O que nós temos ali? Um conjunto de baterias, lá em cima, ó, banco de baterias. E aí nós temos um controlador de carga que passa pelo inversor que manda energia para a tua residência ou para a tua estrutura que vai consumir. Quando eu falo aqui em residência, indústria e tal, gente, imagine o seguinte, nós estamos falando de um trem urbano, elétrico, como tem muito. Nós estamos falando de estações para recarregar a bateria de bicicletas, de patinetes. Esse dia eu estive em Florianópolis, você pega aquelas patinetes, aluga pelo aplicativo, anda, larga lá no outro lado e alguém pega. Os nossos filhos, provavelmente, já não vão mais ter carros. Os carros vão ser algo parecido com isso. Elétrico, bota, entra, sai, larga, volta. São conceitos novos que estão surgindo dentro dessa área de mobilidade. A pergunta é, você precisa ter carro? Na minha casa tem 4 carros, nós estamos em 4. Cada um tem um carro. Precisa? Os conceitos têm que ser renovados. A gente pensa nos aspectos pessoais, individuais. Para a mobilidade, nós temos que pensar no aspecto coletivo. Antigamente existia em Rio do Sul o trem. Aqui tem o traçado da ferrovia. Vocês podem ver fotos antigas de Rio do Sul, aí tem o trem. O pessoal ia daqui para a praia de trem. É um conceito antigo que se acabou e hoje nós estamos aqui falando de mobilidade. O leito da ferrovia, aqui na nossa região, não pega enchente. Naquele tempo, o pessoal já tinha essa informação. Vocês podem olhar nas fotos que todo o leito da antiga estrada de ferro que passa por aqui é fora da enchente. Então, são conceitos que as engenharias de antigamente já tinham, se perderam e agora estão sendo renovados à luz de novas tecnologias. E aqui a gente está discutindo uma delas, que são os sistemas fotovoltaicos. E aqui, exatamente dentro do contexto que o
perdendo dinheiro já aqui. Mas um pouquinho aí. Um exemplo são as bicicletas, as famosas e-bikes, né? Que são bicicletas normais, só que elas têm o quê? Elas têm um motor elétrico, baseado numa bateria de corrente contínua, que dá muito mais capacidade de deslocamento, porque ele tem um motor elétrico que ajuda você, não é só o feijão, né? Você tem mais capacidade para subir morro, percorrer distâncias maiores em tempos menores. Enfim. Essas e-bikes, né? Aqui eu acho que o Fábio tinha comentado que ia vir. Acho que é aqui o... Eu não, esqueci o nome dele agora. Joel, né? Falar sobre isso. Ele parece que tem aí já um modelo de negócio montado, né, dentro desse conceito. A gente já vê espalhado em alguns locais aí as bicicletas, aí, não sei como é que funciona, mas, quer dizer, é a integração das engenharias, é a renovação de conceitos para quê? Para facilitar a estrutura social da cidade e muito mais, gente. A gente tem que pensar que mundo, que planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos, para aqueles que vão vir depois de nós. Quando é que a gente tem que começar a pensar nisso? Ontem. Quanto é que vocês querem ganhar na vida? Que tipo de modelo de vida que vocês querem levar quando tiver 50 anos? Quando é que vocês vão começar a pensar nisso? Eu vou começar a pensar depois de me formar. Está atrasado. Já está largando do box. Isso tem que ser construído, tem que ser pensado. E assim, tudo isso aqui que a gente está falando, tem que ser pensado por nós, por vocês, porque nós estamos viajando a mais ou menos 26, 27 mil quilômetros por hora, deslocando a nossa navezinha, que é o planeta, ao redor do Sol, dentro da Via Láctea. E essa é a nossa casa, é a nossa nave. Nós não temos como sair daqui, por enquanto. Nós não temos como ir morar em outro lugar, por enquanto. Nós temos que morar aqui. Então, como é que nós vamos deixar a nossa casa? Como é que nós vamos ter um ambiente formatado para nós e para aqueles que vão vir depois de nós? É nossa responsabilidade pensar nisso. Então vai ter um modelo, né, de bicicleta. Essas são imagens da internet, né, não tem nenhum... Eu procurei não usar marca para não ter apelo publicitário de nenhum produto, né? São apenas modelos que existem. E dentro desse conceito, hoje, por exemplo, os carros híbridos. Eu fui outro dia viajar com um desses carros, é fantástico. E tu vê no computador, ali no cheque na tela ali, né? Pô, tu tá freando, ele tá carregando bateria, tem hora que tá só na bateria, depende de como é que tu anda, quanto é que tá o contagiro, ele tá trabalhando só no elétrico, daqui a pouco tu acelera entre elétrico e combustão. Enfim, é um negócio fantástico a tecnologia disso. Só que na China, por exemplo, outro dia eu li que já estão jogando esses carros fora. Por quê? É uma tecnologia extremamente nova, mas tem que pensar tudo nisso que nós estamos falando. Hoje nós estamos implantando os painéis fotovoltaicos. A vida útil de um painel desse é de 30, 35, 40 anos. E depois? É lixo? O que nós vamos fazer com isso? Vai ter pilhas, toneladas de painéis de silício jogado por aí. Isso não está sendo pensado ainda, mas vai ter que ser pensado. Isso vai ser reciclado? Como é que isso, a sociedade como um todo vai absorver isso? Daqui a pouco vai surgir uma tecnologia de reaproveitamento, de reciclagem, o silício, para ele se tornar um elemento útil, né? Ele não é utilizado in natura, ele tem que ser dopado. Ele tem característica PNP e NPN. Então, daqui a pouco vão surgir
mecanismos de reaproveitamento, com toda certeza. Mas isso é um processo que ainda está andando. Aqui também tem um exemplo ali, só para mostrar para vocês, né? Isso é uma foto que eu peguei também na internet, e ali tem um sistema de carregamento, o cara coloca a bicicleta ali dentro e ela já carrega a bateria. Isso vai estar associado a um modelo comercial, alguém vai alugar isso, alguém vai ganhar dinheiro com isso, a prefeitura vai fazer, vai deixar disponível, enfim, isso tem que ser pensado. Como é que isso vai acontecer? Mas vai acontecer, gente. Isso é um caminho totalmente sem volta. Aqui tem um exemplo, né, de uma garagem. Isso a gente tem feito muito, inclusive em hotéis. As garagens, as coberturas, para guardar os carros, o pessoal joga a placa em cima. Gera energia e conforto para o hóspede. Lá na região de Concórdia, que é Chapecó, que é uma região onde a produção de grãos no Brasil, aqui na nossa região é muito grande, né? Grandes galpões já não estão sendo mais cobertos com telhas, estão sendo cobertos com placas. Ou seja, economiza telha, põe placa, gera energia. Então, são tudo coisas que estão surgindo no andar da carruagem, que permitem que a gente consiga fazer um melhor aproveitamento dos recursos naturais que nós temos aqui dentro da nossa navezinha. O sol ainda é de graça. Apesar de que andaram falando aí na taxação do sol, mas isso é uma ideia um pouco deturpada, que o pessoal usa na internet. A informação hoje é muito rápida, muito ligeiro, e aí, às vezes, se soltam conceitos que são tortos. Na verdade, não está se taxando o sol de forma alguma. E eu entendo até que esse conceito está correto. O que acontece? A concessionária, naquele modelo on-grid que estava ali, aquela energia que sobra vai para a rede. O medidor é bidirecional justamente por isso. Ele mede a energia que entra, é uma direção. A energia que sai é outra direção. Então ele mede isso separado. Essa energia que você manda de volta para a concessionária é feita o quê? Alguém gasta. Ela não vai ser guardada em lugar nenhum. Mas você, como injetou lá, na tua fatura de energia, está lá um crédito. Você jogou na rede tantos quilowatt-hora e a legislação permite que você gaste esse saldo em 60 meses, 5 anos. Você tem para gastar aquilo lá, senão se perde. Então, o que acontece? Você pode gerar essa energia aqui em Rio do Sul e dizer, eu tenho um imóvel lá na praia, eu quero gastar essa energia lá na praia. Não tem problema. Sai daqui, gasta lá. Essa energia vai daqui para lá para ser gasta? Não, ela gasta aqui no entorno do seu imóvel ou do seu estabelecimento. E alguém pega lá na praia, só que o tratamento é numérico. A contabilidade da concessionária mede o que injetou, mede o que gastou nos 2 CPF, nas 2 contas que você tem cadastrado, e faz o faturamento. Então, o que o pessoal está cobrando, está taxando? Está taxando essa quantidade de energia que você gera aqui e leva para gastar na praia. Você está usando o sistema da concessionária, que é de todos nós todos pagamos em benefício próprio. Que só você está tendo lucro com isso. Mas todos nós pagamos. Então, o que eles estão fazendo com isso? Eles vão cobrar um pequeno percentual, que é muito pequeno, para você usar a linha da concessionária, é uma espécie de pedágio, e levar essa energia daqui até lá. Cícero, mas se eu botar na minha casa,
Eu pago? Não paga. Eu gasta tudo lá. Paga? Não paga. Paga o investimento, mas acredita na sua conta. Não sobrou nada. Beleza, é o melhor modelo de negócio que existe. O ideal é quando você não sobra. Isso é que nem quando faz almoço, né, Larissa? Não sobrou nada, estava tudo muito bom. Claro, fica à vontade. Exatamente. Normal. Exatamente. Eu gosto de usar o termo pedágio, né? A gente vai daqui para lá para cima, para a Serra, lá para Chapecó, tu pega 116. É pedágio. Daqui a pouco tem um pedágio. Vai para 101, daqui a pouco tem um pedágio. Você paga para usar essa via. É a mesma coisa hoje. Para usar a estrutura elétrica que está aí disponível, eu acho que quando é em benefício próprio, nós temos que contribuir. Isso foi um investimento que todos fizeram. Como é que você se chama, por favor? Parabéns, Gabriel. Parabéns pela pergunta. E também fica aberto a todos, tá, gente? Não pode interromper a hora que quiser. Eu esqueci de me manifestar no início. Vocês podem fazer perguntas à vontade. Em que momento que é interessante? Nós temos assim, se nós falar em residência, cada um de nós que está ligado na concessionária, ele paga uma taxa mínima. Se ele é monofásico, ou seja, se ele é atendido só por uma fase da energia, é uma taxa, se é bifásico é outra, se é trifásico é outra. O nosso sistema elétrico aí na rua, que é o sistema elétrico de distribuição, ele pode ser atendido, vocês olhar na rua ali, vocês vão ver o poste, ele tem fios que estão aqui na vertical e tem fios que estão em cima, na horizontal. Aqui a escola, ela é atendida pelos fios que estão em cima. Vocês podem olhar lá na frente, tem 3 chaves fusíveis lá no poste, entra, tem um transformador particular. E nós, residências, estamos chamados no grupo B. O grupo B é o que não tem transformador particular. Então você paga hoje, vamos imaginar que a tua casa é uma casa um pouquinho melhor, tá? Ela é atendida trifásico. Então ela pega 3 fios da rede elétrica, mais o neutro, que é o primeiro, e entra na tua casa. A tua casa hoje ela tem ela paga 100 kWh de taxa mínima, tá? Então ela tem uma conta fixa mensal na faixa de R$80. 80, 90 reais, mais umas taxinhas lá, vamos dizer que dá uns 100 pila por mês. Hoje, trancar a casa, desligar tudo, ir para a praia, volta a ter uma conta de 100 pila para pagar. Então, tudo que você gastar e gerar acima disso, se torna interessante. O que acontece? Quando é que é viável? Eu recomendo aos clientes, tem que ter uma conta de energia elétrica aí na faixa de uns R$500 por mês. Por quê? O payback, que é o retorno do investimento, depende principalmente onde é que está localizada a tua casa, porque os níveis de insolação dependem da localização. Outro detalhe, se for fazer na tua casa, como é que é a configuração do telhado? O sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, se o teu telhado for para o norte, a inclinação for para o norte, ele pega a insolação o dia todo. Então, isso garante uma rentabilidade. Então, isso são tudo estudos que a empresa, o profissional que for vender para vocês, for te atender, ele tem que apresentar. Então, na nossa região aqui hoje, por exemplo, um payback médio aqui é de 4 a 5 anos, o retorno do investimento.
na área residencial. Na área industrial, o cenário muda um pouco, porque a grande maioria das indústrias, eles não são mais atendidos no grupo B. Eles vão para o grupo A. Aí tem transformador particular, aí a legislação já é outra. Então, nesses casos onde a escala é maior, depende da localização, cai o payback, ou seja, o tempo de retorno é menor. Mas sendo bem objetivo na tua pergunta, hoje, numa casa, eu diria que uma conta de R$500. Tu pode incluir nessa fatura, nessa geração, todas as contas de energia que estejam no teu CPF. Então, aquilo que eu comentei antes. Se tu tiver um apartamento na praia, tu pode chegar final do ano com uma cartinha, mandar para a cidade e dizer, ó, em dezembro, janeiro e fevereiro eu quero que toda a geração de energia elétrica que está no meu endereço de Rio do Sul seja acreditado na minha casa lá na minha praia. E a partir de fevereiro eu quero que volte a ser acreditado em Rio do Sul. Ou eu quero que 50% fique em Rio do Sul e quero que 50% vá lá para o meu outro imóvel. Ou você tem um filho, põe a conta de energia elétrica da casa dele no teu nome, pode jogar energia elétrica lá também. Enfim, o ID, o código de comunicação entre os sistemas, é o CPF. Fui claro? Está satisfeito com o resultado? Quer mais alguma coisa? Beleza, é isso aí. Então, ali tem outros exemplos. Eu estava falando para vocês ali das coberturas. Lá em Chapecó, tem inúmeros galpões que já estão sendo cobertos com, em vez de ter sistema de ter telha, bota sistema fotovoltaico. O grande problema que a gente tinha nesse cenário era infiltração, porque o painel tem que ser encostado um no outro, né? E são que nem telhas, eles não têm encaixe ainda. Já estão sendo produzidos com um sistema de encaixe para escoamento de água, que vai melhorar muito isso aí. A tecnologia está sempre se desenvolvendo. A gente visita feiras anualmente, aí sempre tem coisa nova. Então, logo, as casas não vão mais ter telhado. O telhado vai ser sistema fotovoltaico. Os arquitetos, os modelos de telhados que estão sendo criados, tá, vão ser adaptados para a utilização desses conceitos. Você viaja para fora, você vai para a Alemanha, você vai para o... Tudo, gente, tudo, qualquer cantinho tem painel fotovoltaico. E olha que lá o inverno, a capacidade de geração lá, é inúmeras vezes menor do que a nossa. A nossa ainda está subutilizada. Outro dia eu estava chegando em São Paulo com meu filho, nós fomos numa feira. Quando o avião estava descendo lá no aeroporto, eu disse, olha aí, filho, ó, quanto telhado. Ele disse, pô, muita gente, né, pai? Eu disse, pois é, ninguém tem sistema fotovoltaico. Desce de avião hoje lá. Tu já vai enxergar muitas residências com sistemas instalados. Por quê? Está se tornando, está proliferando. Quando prolifera, o que acontece? O preço começa a cair. É uma tecnologia que está sendo incorporada e tal. Eu sou do tempo que pagava notebook R$20 mil. Tá certo, tem alguns que custam ainda hoje, né? Mas hoje um notebook bom aí é R$3 mil. É coisa que basicamente qualquer um tem. Por quê? Porque teve alguns que pagaram 20 mil na época para poder disseminar a tecnologia. Hoje, nós estamos conversando muito com... Não estou fazendo propaganda aqui, tá? A rede Russi de postos. Nós já estamos estudando com eles projetos de geração de sistemas fotovoltaicos para abastecimento de veículos. O Olegário já tem um sistema desse rodando. Então, assim, gente, tá, o mundo está andando muito rápido, os conceitos estão sendo implantados, e é aquilo que eu comentei com vocês. O futuro foi ontem, não vai ser amanhã. Aqui a gente fez um
um pequeno resumo, né, do que o uso da bicicleta pode trazer de benefícios, né? Lê lá o primeiro lá. Eu já estou meio velhinho, não consigo mais ler. O uso generalizado de bicicletas elétricas pode trazer diversos benefícios ambientais e sociais. Que benefícios que ele está para trazer, sabe? Me diz um, pelo menos. Menos poluição, é isso aí. Tá? É um deles. A senhora pode contribuir? É. Trânsito melhor, é isso aí. Né? A senhora? É isso aí. É isso aí. O senhor? Sim? Se não for, o senhor está eleito. As pessoas que usam a bicicleta podem também tirar vantagem do exercício físico que estão fazendo. Mais uma, tá vendo, gente? Então, com menos carro, com menos queima de combustíveis fósseis, nós podemos ter áreas verdes, ciclovias, calçadas maiores. Eu tenho um amigo que é amigo do nosso aqui, o Antônio Botelho. É um arquiteto aqui de Rio do Sul, fantástico. Ele é um carioca. E ele é um viciado nessas questões de calçadas maiores, mais calçadão, mais barzinho, com mesa na rua. Tá? No tempo aqui não me lembro mais quem era o prefeito, mas ele queria fechar ele foi um dos precursores para nós ter aquele pequeno calçadão ali, foi ele. E ele queria fechar a Carlos Gomes ali, ele queria fazer aquela quadra toda ali, um calçadão só. Para criar área verde, enfim, tornar aquilo ali um ambiente de integração social, com muitas mesas, muita cadeira, muito jardinzinho. Aquilo não evoluiu, parou ali. Mas tem muita gente que está pensando nisso, que está querendo que isso aconteça. O antigo prefeito, Clóvis Gertner, para vocês terem uma ideia, foi o prefeito que inaugurou o IFC. Eu tive na inauguração lá em cima. Eu fui um engenheiro eletricista na época, isso foi no século passado, tá? Que fizemos o projeto elétrico daquilo lá. E o Clóvis Gertner foi o prefeito que inaugurou, na época. O Clóvis Gertner tinha um projeto de fazer uma beira-rio só para caminhar. Ele queria explorar o rio aqui, o nosso famigerado Rio Itajaí. Ele queria fazer na beira do rio, lá não passou, né, sem demérito de ninguém, mas tem os ecochatos aí que ninguém não deixou evoluir. Ele queria fazer uma via de caminhada, com pontos de descanso, churrasqueirinha. Tem um projeto muito bonito de aproveitamento. Não vingou por inúmeras... Né, não estou aqui para julgar ninguém. Mas, enfim, se pensa nisso. Né? E aí, por que usar sistemas fotovoltaicos em mobilidade urbana? Vamos lá. Quem é que leu primeiro lá? Já estou meio ceguinho. Senhora? É. É isso aí. É aquilo que eu falei até agora, né, gente? Vocês entenderam a relação que existe? Nós vamos trabalhar com o conceito de geração de energia a partir do sol, que é de graça, para carregar baterias, para criar alternativas de mobilidade. Senhora, eu estou sentindo que a senhora está louca para falar. Leia o segundo. Vamos lá, eu te ajudo, vamos lá. É isso aí. Ou seja, é limpo, gente. É de graça. Está aí. E nós temos que criar mecanismos de aproveitamento. O senhor lê o terceiro lá. São uma forma de geração de energia descentralizada
produção e distribuição da energia elétrica. Obrigado. O que acontece, gente? Por que ele fala ali descentralizado? Porque são pequenas usinas, são pequenos centros de geração. A gente gera e gasta. Eu comentei com vocês que no caso do sistema on-grid, ele é o mais rentável que existe, é aquele que você gera e gasta tudo. E é o que acontece aqui. Você descentraliza a geração de energia elétrica. Até pouco tempo atrás, o conceito nacional era grandes usinas produzindo quantidades enormes. Nós temos aí Itaipu. Para trazer a energia de Itaipu para cá, a gente tem uma perca, uma quantidade de energia que desaparece na transmissão faraônica. Então, se nós produzir unidades menores, descentralizadas, nós temos um aproveitamento muito maior. Imagina o custo para trazer energia elétrica lá de Itaipu para ser gasto aqui em Rio do Sul. Aí nós temos a nossa usina aqui, estão se instalando várias pequenas usinas fotovoltaicas espalhadas aqui na nossa região. O que vai acontecer com isso? Menos energia tem que vir de fora. Nós temos geração descentralizada. Tá? Senhora, o último. Uma forma de geração de energia autônoma que pode funcionar independentemente da rede elétrica, ou em conjunto com ela. On-grid, off-grid. Off-grid, qual é a condição do off-grid? Baterias. On-grid, rede elétrica. On é ligado, off é desligado. Então, o on-grid está conectado no sistema. Se faltar, o sistema fornece. O off-grid, você tem um banco de baterias que é autônomo. Ele vai... Sobrou, guarda lá. Nós fizemos um projeto lá na fronteira, Chuí. Lá tem muito problema de abastecimento de energia. Lá tem, nós fizemos um sistema fotovoltaico, lá tem muita insolação, e ele é off-grid. Ele tem um banco de baterias. Quando carrega o banco de bateria, para de injetar, para de entrar energia elétrica e começa a gastar. Então, baixou a quantidade de energia nas baterias, automaticamente está entrando. De noite não entra, porque não gera. Então começa a gastar. Aí as baterias entram numa curva de descarga. De manhã cedo o sol nasce, abastece e vai embora. Elas voltam a ter a sua carga normal para atuar de noite. É isso que o banco de baterias faz. Isso aí tá junto, né? Lá está fora da rede elétrica. Por quê? É um sistema off-grid. Poderia estar conectado junto? Pode, não tem problema nenhum. Mas o investidor lá achou por bem não ficar ligado na rede elétrica. A rede elétrica lá é muito... sai, entra, fica muito... é muito ruim, então ele achou por bem fazer dessa forma. Essas baterias hoje, mais ou menos a metade. Mas isso aí também está evoluindo muito. Nós tivemos na feira em São Paulo, agora nós estamos em agosto, né? Foi ano passado. Tá? O desenvolvimento dessas baterias está muito grande. É que nem o celular. Qual é o problema dos celulares ainda hoje? As baterias. Né? A tecnologia envolvida é muito grande. Mas as baterias hoje, quando dura muito, dura 2 dias. Eu tive um celular que aguentava 10 dias, mas estava sempre desligado, né? Aí... Então, gente, o problema é a bateria. E ainda, como eu falei antes, é uma questão, uma análise pessoal. O que eu percebo desse cenário todo? É daqui 20, 30, 40, 50 anos o lixo, que já tá acontecendo na China. A China já está com problema disso aí. O que nós vamos fazer com isso? De que forma que isso vai ser reaproveitado? Mas vai surgir. Tecnologia vai aparecer. Aqui tem só apenas um exemplo, também eu peguei na internet, né? É um posto, uma estação de recarga, por exemplo. E ela é... O que ela é essa aí? On, off.
On, né, gente? Está lá o postezinho, ó. Rede elétrica. Então é um sistema on-grid. Ó. Vamos lá de novo. Sistema de geração, uma estação de recarga, os sistemas de inversores, né, que tem mais placa, e está ligado no sistema da rede elétrica. Então, quando o sistema não tem capacidade de geração, a rede elétrica fornece o que falta. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e o professor disse que vale 4 pontos na prova, quem acertar. Para gerar, precisa ter sol? Não, por quê? Aí é uma loteria, sim ou não é 50%. Ah, grande guri. Quem foi que falou? Eu queria ter um filho assim. Gente, não precisa ter sol. Não precisa ter sol. Por quê? São fótons. Energia fotovoltaica. Claro que se tiver sol, quanto mais luz tiver, melhor. Mas se estiver nublado, produz, produz. Se estiver chovendo, produz, produz. Pouco, mas produz. Quando é que produz mais? Quando está temperatura alta, dia de calor bonito, ou dia de geada de manhã cedo? Ninguém? Chuta, rapaz! Não, mas não é. Chutasse errado. Exatamente. Exatamente isso. Quando está quente, gente, quando está quente, as placas já estão saturadas. Ela não tem capacidade para gerar. Pega um dia de sol, de geada, de manhã cedo, arrebenta. A produção é super alta. Dá 100%, 110%. Chega a atingir a capacidade dos inversores e ele lacra. O que ele lacra? Ele diz, não, aqui não passa mais nada. A onda de geração, ela é a onda da curva normal. Vocês já fizeram estatística, todo mundo sabe o que é isso, né? Quem não sabe, é meio ovo. Tá? Essa é a curva normal. E o centro dela é o ponto de pico. O que acontece? Ela fica chata em cima. Ela produz, o inversor corta, por quê? Porque não tem condições de produzir mais, porque a temperatura é baixa. Então, são tudo questões que são levadas em consideração naquela sua pergunta. A tua casa é onde? É aqui, é em Chapecó, é no litoral. Por quê? Porque a capacidade de geração tem a ver com o retorno financeiro do investimento. E no fundo, quem faz investimento no sistema fotovoltaico, ele pensa em todos esses aspectos que nós falamos aqui, pensa. Mas o que ele quer? Retorno financeiro. Ele quer não pagar a conta de luz, ele investiu 10, quer ganhar 15, quer ter retorno, quer que aquilo lá se pague num curto espaço de tempo. Por fim, né? Senhor, por favor. Nesse cálculo do retorno, entra ali na equação uma correlação entre a temperatura média de onde vai instalar a placa com a incidência solar. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Existe um site, agora escapou, mas a gente entra lá e tem a incidência solar por coordenada geográfica. Nós temos uma reunião com um cliente aqui de Rio do Sul que quer fazer uma usina lá em Joaçaba. Meu terreno fica aqui. Nós entramos lá no site, quase veio o nome agora. E aí, naquele ponto, nós conseguimos saber qual é a incidência solar por metro quadrado e conseguimos definir qual é a geração média que vai ter lá. A temperatura média desse local também entra? Entra, com certeza. Então, não necessariamente onde tem a mais incidência solar vai produzir mais. Não. Não é. É que a incidência solar favorece muito. Agora, tem a ver com a temperatura. A região litorânea, por exemplo, tem muito sol.
A temperatura é alta, mas a quantidade de insolação supera isso aí, entendeu? Então são equações, são várias, é um sistema de equações que tem que ser atendido, e no fim a gente consegue dizer, ó, naquele local lá que o senhor quer fazer a usina, a geração média é tanto, para fazer 1 mega de geração, o cara tem que ter área, tem que ter 2 hectares de terra, e o retorno financeiro do seu investimento, que é de 3 a 4 milhões, vai ser em tantos meses, pela quantidade de energia que vai gerar. Satisfeito? Fique à vontade. A questão não existe eficiência 100%, né? Então, os fótons batem na placa, gera essa energia, mas tem o passivo que é o calor, que é a geração térmica, né? No caso, um grande centro, né, você tendo grande parte dos telhados, né, com placas solares, não veria um aquecimento no ambiente ao redor, ao entorno disso aí, em função disso? É justamente o contrário. Na Daxul Jeans aqui, a gente fez no escritório deles, justamente por quê? Porque a placa absorve calor e não transfere para a estrutura de baixo. Porque a placa vai em cima da cobertura, em trilhos, e ali dentro ali tem uma altura entre a placa e o telhado. Então a placa esquenta e o telhado deixa de esquentar. Com isso, ele gasta menos ar-condicionado. Os estudos do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia, dizem que um telhado que está com energia, com placas de fotovoltaicas, a temperatura interna reduz de 4 a 6 graus. Tá? Então isso favorece questões de segurança do trabalho, conforto térmico e tal. E tem muita empresa apostando nisso. A placa aquece. A placa aquece. Poderia usar o sistema de aquecimento de água, por exemplo, embaixo? Tem uma empresa de São Paulo chamada... Eu tive no stand deles. Eles já juntaram os dois sistemas. A placa, só que é muito caro ainda. Ele passa por baixo uma tubulação de água e o aquecimento da placa aquece a água. Por consequência, a placa fica mais fria, gera mais energia e transfere essa energia para dentro de casa. Não, isso já tem no mercado. Ainda está um pouco caro, mas já tem. A tecnologia já está aí e está funcionando. É que a placa, vamos dizer hoje está compensando, eu na minha casa, vou falar pela minha casa, eu tenho sistema de aquecimento de água tradicional, fotovoltaico lá, né, de água solar lá, né, e tenho o sistema fotovoltaico. Comprar placa com serpentina é mais caro do que botar os dois. Ter separado hoje, né, é mais barato do que comprar integrado. Mas é aquele negócio que eu falei antes, alguém tem que pagar. Alguns estão pagando. E o preço disso, num futuro muito próximo, vai baratear. Só nesse sentido. Tu vai construir hoje, faz conta do teu dinheiro, né? Então, hoje, botar os dois é mais barato do que comprar a placa com os dois. Só que tudo tem a ver com área de telhado. Tem área, não tem área, tem espaço, não tem espaço, daqui a pouco. Isto? Então, vamos lá. Quem é que me ajuda a ler? Vamos sortear alguém. Tu foi sorteado. Votaram em ti, não sei. A turma gosta muito de ti. Primeiro parágrafo lá, por favor. Mobilidade sustentável não é apenas uma escolha, mas uma necessidade urgente para enfrentarmos os desafios ambientais e climáticos que o nosso planeta enfrenta. À medida que a população mundial cresce, as cidades se tornam mais densamente povoadas. Adotar práticas de transporte conscientes se torna essencial para garantir um futuro habitável para todos. Bonito. Alguém concorda? Alguém discorda disso? Então lê o segundo lá. Perdão. Mas fala alto para todo mundo escutar. Todo mundo quer te ouvir. Parabéns aos dois que me ajudaram. É aquilo que a gente já falou, né, gente? É aquilo que a gente já abordou, que vocês já contribuíram com exemplos.
é a opção que nós temos para contribuir com a criação de uma cidade melhor para nós e para aqueles que hão de vir depois da gente. Não sei se dá para pegar ali é um link, mobilidade na sua cidade. Você já se questionou ou parou para pensar sobre a forma como a sua cidade integra crescimento com mobilidade urbana? O vai e vem das pessoas é algo tão comum e óbvio que a gente acaba entrando no modo automático, sem pensar muito nas consequências que a falta de planejamento urbano pode trazer para o meio ambiente e, claro, para a vida das pessoas. Encontrar alternativas que garantam a mobilidade eficaz e sustentável é um dos grandes desafios das cidades. E tem uma galera de olho nesse assunto, criando soluções para isso de forma mais acessível e criativa possível, viu? Bora conhecer algumas delas? Então vem comigo porque está começando mais um episódio do Rolê Sustentável aqui no canal Fala Absolar. Segundo a ONU, a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas em novembro de 2022. É muita gente, né? Dados do IBGE mostram que somos mais de 215 milhões só aqui no Brasil. Desse total, mais de 80% vivem em áreas urbanas. Mas vem cá, você sabia que para que uma estratégia de mobilidade seja considerável e sustentável, ela precisa aliar práticas ambientais às ações que visam o deslocamento democrático? Pois é, a mobilidade é um direito de todos e deve ser acessível tanto para quem vive nos grandes centros, quanto para quem reside nas regiões mais afastadas da cidade. Estudos revelam que quase 1/3 dos moradores de São Paulo levam mais de 2 horas em deslocamentos diários. Isso mostra que ainda há um longo caminho para estruturar cidades acessíveis. O transporte público é o único capaz de garantir o direito à cidade. Só ele, quando bem planejado, pode prover acessibilidade às pessoas que moram nas áreas mais periféricas. O transporte coletivo, ônibus, trens e metrôs, também consomem muito menos energia por passageiro transportado do que os automóveis e assim poluem menos o ar. O uso de tecnologias e fontes de energia não poluentes também é essencial para não poluir o ar e minimizar as emissões de gases de efeito estufa. Aqui em São Paulo, as estações de trem e metrô são alternativas para a redução do tempo gasto de um local para o outro, já que são transportes bem mais rápidos que os carros e conseguem atender mais pessoas de uma só vez. E a energia solar tem um papel super importante nisso, sabia? As estações Vila Olímpia e Cidade Jardim possuem várias ações sustentáveis e são pioneiras quando o assunto é sustentabilidade. Por que elas são pioneiras? Porque elas trazem o maior número de elementos sustentáveis do sistema de transportes. O que elas possuem? Elas possuem jardins filtrantes para filtrar água de chuva e trazer essa água para a operação das estações. Ela tem painéis fotovoltaicos que captam a energia solar e essa energia é utilizada em toda a estação para os produtos de mídia, para a iluminação, para todos os elementos de composição da operação. Além de fazer o uso dessas práticas sustentáveis, a CPTM também tem novos projetos que visam a melhoria da mobilidade urbana de São Paulo. Nós temos o projeto de empreendimento associado na Estação do Brás, que a gente está concedendo um terreno para a iniciativa privada construir um polo comercial interligado à estação e vai melhorar muito o fluxo de passageiro ali e o serviço que a gente fornece naquela região que é tão conhecida no varejo. Também temos outro projeto, que é o Polo da Barra Funda, com o metrô, que a gente vai melhorar a mobilidade em toda a região da Barra Funda, concedendo terrenos também para a iniciativa privada, construir empreendimentos associados, mas também em renovar a estação, fazer uma nova integração com o terminal de ônibus e fazer integração também com ciclovia e com as ruas. Além dos trens e metrôs, o uso de bicicletas e patinetes pode ser uma ótima alternativa para uma mobilidade mais acessível. E para que tudo isso seja ainda mais eficaz, é muito importante que haja um planejamento de ruas com espaços que permitam a inserção dessas modalidades. O Brasil conta com boas diretrizes e ótimo conhecimento para planejar uma mobilidade urbana mais justa e com menor impacto ambiental. Nos últimos anos, a gente tem visto muitas cidades enxergando a bicicleta como meio de transporte e construindo e adaptando infraestruturas para a bicicleta.
E também há uma relevante discussão atualmente em curso sobre um sistema único de mobilidade, né, para endereçar uma maior oferta de transporte e a questão do custeio do transporte. Tá vendo só como pensar em mobilidade também passa pela sustentabilidade? E esse foi o Rolê Sustentável de hoje. Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e fique de olho porque logo a gente está de volta com mais um rolê. A playlist completa com todos os episódios já publicados está no nosso canal do YouTube, o Fala Absolar. A gente te espera. Brasileira de Engenheiros Eletricistas, ABE. Já tem muita cobertura deles que está sendo utilizada em geração de energia com sistemas fotovoltaicos. A gente tinha para colocar para vocês aqui, principalmente na área de sistemas fotovoltaicos, né? A gente procurou interligar isso à mobilidade. Espero ter contribuído para que todos vocês tenham os seus conceitos melhorados. E a gente fica à disposição, se de alguma pergunta, algum questionamento que a gente possa contribuir, aqui ou lá fora, depois se alguém quiser fazer um contato comigo, fique à vontade. O que acontece? Eu falei antes aqui, na verdade, tu não precisa ter sol para que... Não, é energia fotovoltaica, são fótons. A claridade já produz energia. E a geada, o que ela faz nos dias frios? Ela coloca a placa numa temperatura baixa, né, então com alta capacidade de geração, e na medida que chega o sol, de alta intensidade, a claridade, a alta incidência de energia fotovoltaica, a capacidade de geração dela é bem maior. Então, é como eu falei antes, em dias frios, nós temos um rendimento do sistema bem maior do que em dias quentes. Satisfeita? Fique à vontade. Pode ser que eu não sei, aí a Larissa tem que me ajudar. Não, nós temos uma usina fotovoltaica que eu não sei se você chegou a ver. Não. E quando ela foi instalada, chamou a atenção porque ela gerou uma mudança no fator de potência. A gente teve que depois compensar com o banco de capacitores. Por que isso ocorreu? O que acontece? É bem técnico isso aí. Quando você tem a concessionária enxerga essa unidade consumidora e fatura o fator de potência, que é um índice da quantidade de energia aparente e a energia ativa. Ao contrário, ativa sobre aparente, que dá um índice menor que 1. Quando você coloca um sistema fotovoltaico, né, você está reduzindo a energia ativa, mas a aparente que tu tira da concessionária é a mesma. Então o fator de potência se reduz. Isso é um problema bem grave e que confesso para vocês que tem poucas são as empresas que eu conheço que têm esse entendimento, porque eu atendo várias empresas aqui da região, a gente até vende sistemas fotovoltaicos, e era um dado que nós desconhecíamos até pouco tempo. Quando a gente começou a perceber, a gente estava pagando mais multa. Uhum. Não, exatamente. Tem que ter cuidado, E sem demérito do fornecedor, né? Eu também sou fornecedor, isso aí é responsabilidade do fornecedor. Ele não é responsabilidade dele fazer o banco, mas ele tem que considerar isso quando ele faz o projeto. Nós estamos entregando um projeto grande agora na H. Bremer, e é um projeto também pioneiro, já é com placas de double face, ela tem a dupla face, ela gera pela parte de cima e pela reflexão que tem o telhado. Então aumenta em 23%, 24% a capacidade de geração. E no caso da H. Bremer, ele é do mercado livre, ele não compra energia da Celesc. Então é um processo bastante burocrático. Ele está enquadrado na Câmara de Comércio de Energia como um sistema autoprodutor com venda de excedente. Então lá, quando a gente fez esse projeto, é um projeto de 0,67 mega, ou seja,
670 kW, nós já levamos isso em consideração. Tivemos que ampliar o banco de capacitores deles para poder atender essa necessidade. Mas é exatamente isso que acontece. Baixa e baixa muito. Pois não? As regiões que são um pouco mais altas, a serrana, por exemplo, ela tem mais incidência de sol, né? Então, naturalmente, a capacidade de geração aumenta. Rio do Sul é vale. Então, aqui nós temos dias úmidos, cerração, às vezes o sol aparece lá depois do almoço, bota a cara para fora. Então, nesses dias, naturalmente, a capacidade de geração do sistema, a capacidade de resposta dele é menor. Então, serrano, vai para Chapecó, Lages, essas regiões aí, a capacidade de geração é maior, por causa da altitude. Ótimo. Não tem mais ninguém. Eu novamente agradeço a oportunidade ao professor, aos professores da instituição e espero ter contribuído para que a gente consiga melhorar essa base conceitual aí. E fico à disposição de todos vocês na medida que eu puder ser útil. Obrigado. Obrigado, professor. Então, agradecer em nome do curso, principalmente, né, da unidade tecnológica, mas do curso de engenharia mecatrônica, né, acho que contribuiu bastante para a formação deles. É uma área que instiga a gente, né, que é dessa área tecnológica, né. A área da mobilidade, então, já existe até aqui dentro um grupo de pesquisa atuando, né. A ideia nossa aqui é construir um automóvel híbrido, né, usando então a tecnologia das baterias e justamente nas bicicletas elétricas, né. Então nós temos muito interesse, sim, e acho que contribuiu bastante para a formação do pessoal aí. E te agradecendo então, Cícero, pela tua palestra, apresentar aqui o professor Fábio Alexandrini, né, que foi quem fez o link, né, e passar a palavra para ele falar um pouquinho sobre o Congresso Catarinense e também o projeto de mobilidade que ocorre aqui na cidade de Rio do Sul pelo Instituto Federal Catarinense. Então, Veiga, muito obrigado. Agradecer ao Cícero por ter aceitado o convite. E essa palestra ela faz parte do 4C Mobilidade Elétrica, que é o Congresso Catarinense Ciência da Computação. Vocês aqui da Mecatrônica têm disciplinas de programação, né? Os nossos professores vêm aqui lecionar para vocês. E vocês foram escolhidos por quê? Porque esse tema é interessante, ele vai para o YouTube agora, essa palestra, em breve. Nós vamos passar o link para o Cícero. Mas vocês são da área técnica, vocês poderiam absorver melhor os conteúdos do que se eu só apresentasse o pessoal de ciência e computação. Mas o 4C Mobilidade Elétrica, ele tem um formato diferente. Então, ele vai distribuir as palestras pela característica de cada curso. E nós vamos trazer em breve para vocês uma bicicleta elétrica da JK Bike, que é da marca Voyer, para vocês verem. E essa bicicleta, ela vai ser o primeiro prêmio de um jogo que nós vamos apresentar uma cartilha para todas as escolas aqui do município de Rio do Sul. Escolas do município, do estado, ao Instituto Federal, obviamente, e as particulares. E um aluno da ciência da computação está desenvolvendo um jogo para que o pessoal entenda melhor a mobilidade elétrica. Por quê? A gente imaginou, vamos levar a cartilha, que lindo, leva a cartilha. Eu entreguei a cartilha para os adolescentes e para as crianças na escola, eu não virei as costas, a cartilha foi jogada fora. Só que a cartilha vai conter instruções de como chegar no jogo. Então, isso vai ajudar o pessoal a reforçar os conteúdos sobre isso. Então, nós temos a bicicleta como primeiro prêmio, 20 passaportes para o Beto Carreiro, para os prêmios seguintes. E aí já tem mochila, fone de ouvido e outros brindes aí que o comércio de Rio do Sul está doando para que a gente possa premiar. E a gente quer chegar até o 50º colocado, ou seja, os 50 primeiros colocados. Certo, pessoal? Então, agradecer principalmente a FAPESC, que é a financiadora, que está contribuindo para que a gente possa fazer as filmagens, levar para o YouTube, vai financiar parte do jogo e também a cartilha, obviamente. Então,
agradecer mais uma vez ao Cícero, aos professores aqui presentes, o Veiga, o Renon, o professor Mário que retornou, a Larissa, e o nosso amigo Marco Imhoff, aí da área administrativa aqui do Instituto Federal, e obviamente vocês por estarem aqui. O Cícero deixou os contatos e quando precisarem, né, a empresa dele também vai estar às portas abertas para ser conhecida por vocês e quem sabe levar até um currículo, né, Cícero? Sempre é uma coisa importante. Inclusive, se em certo momento, professor, se alguém quiser montar um grupo, ir lá conhecer as placas, ver em loco lá, a gente pode fazer a gente já teve isso. Visita técnica. A gente já teve isso com alguns colégios, acho que o Colégio Rui Barbosa levou equipes lá para conhecer. A gente faz um trabalho lá de apresentação dos produtos, como é que funciona, nós temos lá funcionando, nós temos modelo de telhado, como é que é fixado, enfim. Se alguém quiser montar um grupo e quiser lá, as portas estão abertas, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, então. Muito obrigado pela presença de todos aí. Damos, então, sequência às atividades normais aí. Muito obrigado.